Agora, para explorar isso de uma vez, né? Explorar isso de uma vez não, né? Não vamos ser tão presunçosos. É apenas reforçar o que já foi visto. Vamos ler a Doutor Civilize-se sobre cessão de débito ou assunção de dívida. Ai, letra pequena de novo. Bora lá. Só um momento. Nossa, essa foi muito fraca. Tem que ser que nem aqueles ursos lá. Né? O novo Código Civil era silente a respeito para disciplinar essa matéria. Perdão, não tem nada a ver, corta essa parte. Esquece que eu falei isso. A cessão de débito ou assunção de dívida consiste em um negócio jurídico por meio do qual o devedor, com o expresso consentimento do credor, transmite a um terceiro sua obrigação. Cuida-se de uma transferência debitória com mudança subjetiva na relação obrigacional. Não foi falado isso, então não incomoda, tá? Mas se você quiser ler, sem problema nenhum. Como haverá alteração subjetiva na relação base e ao se considerar que o patrimônio devedor é a garantia da satisfação do crédito, o credor deverá anuir expressamente para que a cessão seja considerada válida e eficaz. Mesmo antes do Código Civil de 2002, não admitíamos, de forma alguma, a ideia de que essa anuência pudesse ser tácita, a defluir de circunstâncias. Como a própria satisfação do seu crédito está em jogo, o credor deve consentir expressamente, sendo essa a regra geral a ser seguida. A importância do consentimento do credor é de tal forma que o silêncio é qualificado como recusa, uma exceção, contrariando, portanto, até mesmo a máxima do cotidiano de que quem cala consente. Note-se que a lei não admite a exoneração do devedor se o terceiro a quem se transmitia a obrigação era insolvente e o credor ignorava. Não se exige, no caso, a má-fé do cedente, né? Bastando que o credor não saiba do estado de insolvência pré-existente à cessão de débito. Para o quê? Bastando que o credor não saiba do estado de insolvência pré-existente à cessão de débito, para se restabelecer a obrigação do devedor primitivo. Por isso, é de boa cautela dar ciência ao credor do estado de solvabilidade do novo devedor. Será também restabelecida a obrigação se a substituição do devedor vier a ser invalidada, restaurando-se o débito com todas as suas garantias, excetuando-se as garantias prestadas por terceiro, uma fiança, por exemplo. Nesse último caso, se o terceiro atuou de má-fé, sabendo do vício da cessão, a sua garantia subsistirá. Toma-te. É aquele artigo 301 que foi dito aqui. Né? Tá bem aqui, ó. Anulação da cessão. Vícios de consentimento. E quando alguém aí na relação é absolutamente incapaz. Vê se tu fica aqui. Aqui. Obrigado. Bora continuar. Para que seja reputada válida, além dos pressupostos gerais do negócio jurídico, a cessão de débito deverá observar os seguintes requisitos: presença de uma relação jurídica obrigacional juridicamente válida, a existência dos planos de negociar, substituição do devedor mantendo-se a relação jurídica originária, anuência expressa do credor, ou seja, concordância dele. O Antônio Chaves, citado por Silvio Venosa, aponta como casos mais frequentes de cessão de débito os de venda de estabelecimento comercial, aquele negócio de estabelecimento empresarial que o professor de empresarial falou, que já foi feito vídeo aqui, que foi falado em 1145, 1146. Pois é, isso é um exemplo legal. Ou de fusão, que o professor também citou. Olha como é importante ter 2 vídeos de civil. Me lembrei dessa parte, que ele fala de fusão. Como é que se diz? Assumir dívida,
bem como tá. Eu me perdi aqui, cara. Fusão de duas ou mais pessoas jurídicas, bem como dissolução da sociedade. A fusão você poderia ser que o professor falou da Perdigão com a Sadia, que formaram a FBS, que é essa que vende carne com papelão, essas porcarias e tal. Bora lá. O papelão deve ser mais gostoso que a carne, né? Então, calma lá, né? Idiotice, né? Bem como de dissolução de sociedades, quando um ou alguns dos sócios assumem dívidas da pessoa jurídica no próprio nome. Orlando Gomes lembrava que a assunção de dívida não poderia ser confundida com a promessa de liberação, nem com o reforço pessoal da obrigação. A promessa é um negócio jurídico pelo qual alguém se obriga, em face do devedor, a pagar sua dívida. Trata-se de um contrato preliminar, cujo objeto é uma obrigação de fazer o pagamento do débito de terceiro, de modo que o devedor continua obrigado à obrigação principal. O reforço da obrigação, por sua vez, ocorre quando um terceiro ingressa na relação obrigacional, tornando-se devedor solidário, sem exonerar o devedor. É como se houvesse apenas um reforço patrimonial para a satisfação do crédito. Perdão. Não está saindo. Sai, por favor. Sai, por favor. Obrigado. Quanto aos meios de substituição, a assunção de dívida poderá ser dividida de duas formas, por delegação e expromissão. Delegação. Decorre de negócio pactuado entre devedor originário e terceiro, com a devida anuência do credor. O devedor cedente é o delegante. O terceiro cessionário... O terceiro cessionário. Delegado... Não, calma aí. O terceiro cessionário é delegado e o credor, o delegatário. Poderá ter efeito exclusivamente liberatório, delegação privativa, não remanescendo qualquer responsabilidade para o devedor originário, delegante, como também poderá admitir a subsistência da responsabilidade do delegante, que responderá pelo débito em caso de inadimplência do novo devedor, delegação cumulativa ou simples. Eu vou colocar isso aqui nos favoritos, porque depois eu vou escrever, né, sobre isso. Beleza. Tem que encher esse caderninho, cara. O caderninho aí tá pra encher, tem que ser assim. Por expromissão, hipótese em que o terceiro assume a obrigação independentemente do consentimento do devedor, primitivo. Assim como na delegação, poderá ter eficácia simplesmente liberatória, ou em situação mais rara, o terceiro poderá vincular-se solidariamente ao cumprimento da obrigação, ao lado do devedor originário. Expromissão cumulativa. Nesse último caso, não há propriamente sucessão no débito, havendo, como é que se diz? Nítida semelhança com o reforço pessoal de obrigação. Observa-se ainda que, por expressa dicção legal, novo devedor não pode opor ao credor exceções, defesas pessoais que competiam somente ao devedor primitivo. Exemplo, incapacidade, dolo, coação. Nos termos do artigo 302 do CC, nada... É a referência que ele deixa, as exceções, né? Beleza. Nada impede, por outro lado, que oponha defesas não pessoais, como pagamento da dívida ou exceção de contrato não cumprido. Além disso, salvo o assentimento expresso do devedor primitivo, considera-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor, na forma do artigo 300, que já foi lido no outro vídeo. Só falar uma coisa sobre o hipotecário, porque eles estão colocando, e é só por isso mesmo, tá? Cumpre-se nos advertir que o adquirente de um imóvel hipotecado poderá assumir o débito garantido pelo imóvel. Em tal hipótese, se o credor hipotecário notificado não impugnar em 30 dias a cessão do débito, entender-se-á válido o assentimento. Trata-se de uma exceção, admitida pela própria lei, a regra geral de que o credor deve anuir sempre de forma expressa. Razões superiores, inclusive sociais,
lembre-se do constitucional direito à moradia. Aconselham, no caso, a assunção do débito, podendo o cessionário, adquirente do imóvel, pagar a dívida, subrogando-nos a direitos do credor em relação ao cedente, devedor originário. Mas, como eu já disse, essa parte aqui é só um extra, porque está aí no texto para ler, e, afinal, o professor não deu isso. Então, pelo menos eu ainda não vou levar a extrema seriedade. Entende? Então, caso o seu seja diferente, depende, mas é melhor deixar lido, né? De uma maneira bem mais simples, esse site explicou, e eu vou escrever, né, sobre esse bicho aí, bora lá.